Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver nossa 11ª questão de sistema de numeração. Nessa aula a gente vai trabalhar com construção de números a partir de informações dadas em textos. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só o que diz a 11ª questão. Escreva com algarismos indo-arábicos os números que satisfazem cada uma das situações a seguir. Então a gente vai utilizar os números que são do nosso sistema de numeração. O sistema de numeração indo-arábico é também conhecido como sistema decimal, que são os números que a gente utiliza. Vamos lá para a letra A para a gente entender o que é que ela está pedindo. Olha só. A letra A está dizendo o seguinte: a gente vai formar o maior número formado por 4 algarismos distintos. Então, pensa o seguinte: a gente vai chegar lá nessa parte. Vamos por parte aqui. Eu tenho que pensar, se eu vou pensar no maior número, eu já tenho que começar a pensar em usar os algarismos de maior valor. Lembra que o de maior valor que a gente vai ter vai ser o próprio 9. E aí eu vou começar a organizar eles do lado esquerdo, tá? Então, olha só, ele tem que ter 4 algarismos, só para a gente lembrar. Então, se é o maior número de 4 algarismos. Qual é o maior número de 4 algarismos que existe? A gente vai por parte. Seria o 9, 9, 9, 9. 4 algarismos, e aqui eu tenho o maior algarismo. Só que a questão não quer que seja só o maior número formado por 4 algarismos. Esses algarismos têm que ser o quê? Distintos. Aí eu tenho que saber o que significa a palavra distintos. Quer dizer que eu vou ter algarismos diferentes. E aí, então, não vai ser esse número aqui. O que eu tenho que pensar? Se eu vou colocar o maior número, eu já tenho que começar a organizar os maiores algarismos para o lado esquerdo. O maior que a gente vai ter é o 9. Ah, eles têm que ser distintos, então não posso repetir outro 9. Qual é o próximo algarismo que seria o maior possível fora o 9? Seria o 8. Ah, eu já coloquei o 9 e o 8. Qual seria o próximo maior possível? O 7. Coloquei 9, 8 e 7. Qual seria o próximo maior possível? Seria o 6. Então, o maior número formado por 4 algarismos distintos que a gente pode formar é esse aqui. Por mais que você pense, professor, mas será que não tem um maior? Se a gente for pensar, olha só, 9.876. Só se eu fosse pensar no 77, repetiria o 7. 78, repetiria o 8. 79, repetiria o 9. Qualquer número que eu pensar daqui para cima, eu vou estar repetindo algum desses algarismos, ou vai ser um número menor, tá? Então, por isso, a resposta que a gente vai ter vai ser justamente essa daqui, 9.876. Vai ser o maior número formado por 4 algarismos distintos. Vamos para a próxima? Letra B. O menor número com 5 algarismos. Quando a gente fala do menor número, eu já tenho que pensar em começar a organizar o menor algarismo para o lado esquerdo. Ah, professor, o menor algarismo é o 0. Só que o 0 do lado esquerdo ele não vai contar com uma quantidade de algarismos que a gente vai ter. Então, eu tenho que pensar no próximo menor número possível, menor algarismo possível. Se não é o 0, o menor possível seria o 1. Então, olha só, eu quero que seja o menor número. Por isso que eu coloquei logo 1 aqui. Ele tem que ter quantos algarismos? 5 algarismos. Aí, olha só, eu coloquei 1, aí eu tenho que colocar na sequência agora o menor algarismo possível. Eu já coloquei 1, menor do que 1 existe o 0. Então, eu vou colocar só zeros aqui, ó. 1, 2, 3. São quantos algarismos? 5 algarismos. Já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, aqui eu tenho o menor número de 5 algarismos. O valor vai ser esse mesmo, 10.000. Ah, professor, e se eu for pensar num número menor do que esse? Menor do que 10.000 seria o 9.999. Já teria só 4 algarismos, por isso não serviria para o que a questão está pedindo. Então, o menor número possível, realmente, que a gente vai ter com 5 algarismos, vai ser o número 10.000. Vamos para a próxima? Letra C. Na letra C diz o seguinte, ó. O menor número formado... Olha só, quando fala de menor número, já pensa logo que eu tenho que colocar o menor algarismo para o lado esquerdo, tá? O menor número formado por 4 algarismos. Vamos parar bem aqui só nessa parte que a gente vai montando aqui e vendo o que a gente vai mudar. Menor número formado por 4 algarismos. O menor número seria, eu colocar o menor algarismo aqui, formado por 4 algarismos, eu colocaria os menores algarismos, que seria menor do que 1, seria um 0. Então, 1, 2, 3, 4. Ó, tenho 4 algarismos. Então, o menor número formado por 4 algarismos que eu vou ter é o número 1.000. Mas vamos ver que informações eu tenho mais? Que tenha o algarismo 8 na ordem das centenas. Então, olha só, o menor possível é o 1.000. Eu já sei que não é esse número. Por quê? Porque a questão quer que o 8 esteja na casa das centenas. Aí eu tenho que entender de ordem aqui. Que ordens eu vou ter aqui? Ó? Esse aqui é unidade, o próximo dezena, esse é centena e o último que a gente tem aqui é unidade milhar. Então, a centena é esse zero bem aqui. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 8. Já sei que o número não é 1.000. Então, eu vou colocar o 1. No lugar desse zero, eu coloco o 8. E depois, eu continuo com os zeros, que esse daqui vai ser o menor número possível que a gente vai ter com 4 algarismos e que
tem o 8 na ordem das centenas, tá? Caso você pergunte, professor, mas repetiu o zero. Poderia repetir o zero? Sim, pode repetir o zero nessa daqui. Por quê? Porque ela não está dizendo que os algarismos são distintos. Só está falando que é com 4 algarismos. Quando a questão diz que é só com aquela quantidade de algarismos, você pode repetir algarismos. Agora, quando ele usa a palavra distintos, é quando você não pode repetir. Aqui você pode, porque ele não usou a palavra distintos, tá? Então, o valor que a gente teria seria realmente 1.800, seria o menor número com 4 algarismos que tem o 8 na ordem das centenas. Vamos para a próxima. Letra D. A letra D diz o seguinte, ó, o maior número formado por 3 algarismos distintos. Vamos lá. Começar aqui, maior número formado por 3 algarismos. Vou começar com 3 algarismos, depois a gente vai lá para a palavra distintos. Maior número, eu tenho que pensar logo em colocar o maior algarismo para o lado esquerdo, seria o 9, tá? Então, olha só, 9 formado por 3 algarismos. Então, seriam 3 9s aqui. 999 seria o maior número de 3 algarismos. Só que a questão é que eles sejam distintos. Se eles vão ser distintos, quer dizer que eu não posso repetir o número 9 na sequência. O primeiro precisa ser 9 para a gente ter o maior possível. Então, já sei que não vai ser esse daqui. Mas olha só, no próximo na sequência, depois que eu coloquei o 9, eu tenho que pensar no maior algarismo possível para colocar depois do 9. Seria quem? O 8. E depois do 8, o próximo maior possível sem repetir, para não repetir nem o 9 nem o 8, o próximo maior seria o 7. Aqui eu teria o maior número de 3 algarismos distintos. Maior número possível de 3 algarismos distintos. 987. Mas o que mais a questão pede? Olha só, que tenha o algarismo 3 na ordem das unidades. Então, não é esse número também. Eu preciso que o algarismo 3 esteja na ordem das unidades. Ou seja, o único que eu vou trocar é onde está a unidade. A unidade está bem aqui no 7. Então, o 9 e o 8 a gente vai manter. 9 e 8. E no lugar do 7 eu vou colocar o que a questão está pedindo. O 3 na ordem das unidades. Então, está aqui, ó. 983 vai ser o valor. Então, fica muito atento nisso. Essa questão ela usa a palavra distintos. Quando a questão usa a palavra distintos, quer dizer que eu não posso repetir algarismo. Por isso que eu eliminei esse número. Tá? Outro detalhe. A questão quer que, no caso, o 3 esteja na ordem das unidades. Então, eu preciso tirar o último algarismo que eu tenho lá na ordem das unidades e substituir pelo 3, porque é o que a questão está pedindo. Então, na resposta para essa questão aqui, eu vou ter o número 983. Ele vai ser o maior número de 3 algarismos distintos que tem o 3 na ordem das unidades. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!